Fala galera, aqui é o Cléo Scarabello e nós estamos no Se Eu Soubesse. O Se Eu Soubesse é o nosso canal onde a gente fala um pouco de muita coisa, mas principalmente das nossas carreiras e dos desafios da vida. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um cara que é fera, Gonçalo Exposto. Fala, velho. Obrigado, Cléo. E hoje é um dia histórico, por dois motivos. Primeiro, por si só, porque estamos com o Gonçalo aqui, já é um motivo histórico. E o segundo, porque nós estamos começando a nossa série, Carreiras e Profissões. E hoje nós vamos falar do nosso primeiro episódio, A Vida de um CIO, com o nosso amigo Gonçalo aqui. Mas antes de começar, porque Gonçalo ele gosta de falar com uma quantidade de tempo considerável, então deixa eu dar uma introdução aqui, né? Um pouquinho... Eu conheci o Gonçalo há mais ou menos uns 26 ou 28 anos atrás, alguma coisa assim. Eu vindo da Sica e ele do Uruguai. Tenho certeza que ele vai contar isso de uma maneira mais explícita. E o legal é o seguinte, a gente nunca sonhava que a gente ia estar, depois de 28 ou 30 anos, gravando um podcast na casa dele, nesse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui, e dando risada e contente por ter chegado onde a gente chegou. Mas eu não vou falar de mim hoje, porque o objetivo é dele. E aí, Gonçalo, o que você fala? Tudo em ordem, você? Tranquilo, meu. Então, incrível, né? Você falou 20 e tantos anos juntos, né? Ou trabalhando juntos. Quem diria aquele caipira que chegou um dia falando de supply chain? Não sabia o que era supply chain. Não sabia nem que era gravar. Você falou de podcast. 20 anos atrás a gente estava com uma fita cassete. Pô. Pois é. Nem isso, né? CD não existia. Pois é. Então, bem-vindo aqui em casa, né? Um prazer. Estou te convidando faz 2 anos para vir aqui. Você já veio aqui uma vez, a comer? Já viu? Já fiquei bêbado. Já ficou bêbado, já comeu. Aqui o lugar, aqui a toca do Neon, a gente brinca aqui, que a gente teve a felicidade de fazer, né? A gente trabalha, mas às vezes também curte a vida um Um pouquinho. lugar modesto, eu diria, bem É modesto. tranquilo, é tranquilo. Tem Bem alguns modesto. vinhos uruguaios, a maioria, né? Não, mentira. Bem modesto, Tem de bem tudo um modesto. pouco. Mas então deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu queria que você contasse para a galera que está nos ouvindo o seguinte, vida de CIO. Eu sei que você está vivendo uma transformação muito grande agora e tudo mais, depois você vai falar mais um pouquinho disso, mas eu queria que você contasse para você lá, desde aquele tempo quando você saiu do Uruguai até hoje, o que aconteceu e ensina a gente como chegar a ser um CIO um dia, Gonçalo. Bom, tomara que eu saiba ensinar. Conselhos, se fossem valiosos, a gente vendia. Mas eu vou contar um pouco a minha história. Vamos começar lá atrás, Uruguai, tá? Ano mais ou menos 86, 87, 85. Tá? Eu estava estudando, tá? Minha família, meu pai, classe média alta, não tive dele, tinha vida tranquila, né? Estudava, saía, meu pai me dava mesada, estava tranquilo. Um dia vem minha mãe, né, e falou, Gonçalo, acho que você poderia começar a pensar em trabalhar. Falei, sério, mãe? Acho que já está na idade, né? Aí um dia apareceu no jornal, sabe aquele jornal? Aquele jornal que aparecia anúncio de trabalho, estavam pedindo um analista programador. Falei, vamos mandar. Aí eu mandei uma carta, me ligam, vou lá, faço uma entrevista, né, que resultou ser do nosso chefe, Gonçalo Huerta, saudoso, né? E eu fui na entrevista e o cara falou, você está contratado, começando na segunda-feira. Aí cheguei lá em casa, minha mãe me pergunta, você está contratado? Estou. Por que você tem essa cara de bunda? Falei, porque não sei o que vai acontecer, né? Imagina, classe média, toda a minha experiência era colégio particular e faculdade pública, no Uruguai nessa época era faculdade pública, você se virava e estava enfrentando o desconhecido. Aí começou a história, né? Eu tenho algumas anedotas para contar da minha mãe. Mas aí comecei numa empresa que eu não sabia qual empresa era, naquela época se chamava Lever e Associados no Uruguai, tínhamos 80 pessoas, e importava e distribuía basicamente personal care. E por que me contrataram? Porque tinham comprado uma coisa que chamava um PC IBM XT e não sabiam o que fazer. E o Huertas, que vinha de outra empresa, queria fazer um sistema de faturação, ou seja, faturamento naquela época, faturação, sei lá. O fato era que uma empresa que faturava uns 30, 40 milhões de euros, naquela época de dólares no Uruguai, faturava na mão. Tinha 4 ou 5 caras fazendo faturas na mão. E aí começou minha trajetória. Eu diria que a experiência pessoal ou profissional, um pouquinho antes eu fiz alguns sisteminhas para empresas, né, meio ad hoc, mas aí começou minha trajetória profissional. Até mais ou menos
sim, o ano 93, 94. Tá? Eu comecei com um contrato de terceiro, por 2 meses. Tá? Então, toda a minha experiência seria 2 meses. Aí foi indo. Lá por volta de 88, essa empresa comprou outra, adquiriu uma empresa muito maior, que tinha 30 pessoas na parte de informática, né? Então imagina, uma empresa pequena que adquire um monstro. Eu era o único terceiro em TI, o monstro tinha 30 funcionários. Qual é a chance de eu estar aqui sentado falando de 30 anos na mesma empresa? Zero. Probabilidade zero significa probabilidade zero, não que não vai acontecer, comigo aconteceu. Né? Então naquela época, eu lembro de um dia que veio, os caras que era meu chefe saiu, foi para outra área, veio o CFO da época e falou, Gonzalo, o teu contrato acabou aqui. E com aquela rebeldia própria, com 20 e poucos anos, eu fui muito gentil com o CFO e falei, você é um filho da puta. Com essas palavras em espanhol. Eu falei, como assim é? Você me prometeu que ia ficar e você está me mandando embora. Tá? Aí veio outras coincidências da vida, né? Carreira, você tem que ter ambição, você tem que ser bom, mas tem que ter sorte também. E estar no lugar certo. Aí aquele que tinha me contratado precisava fazer um sisteminha de custos para uma empresa nova. Falei, não deixa ele ir embora, deixa que ele saiba fazer Lotus 1, 2, 3. E aí foi indo. Acabou que fui contratado lá por volta do ano 88. E nessa época, quantos anos você tinha entre 85 e 88? Nasci em 64, tinha 21 anos. 21 anos. O que uma pessoa de 21 anos, há 30 anos atrás, pensava naquela época? Qual era o seu nível de ambição? Quer dizer, você planejava a sua vida, você queria, você olhava para os caras que eram mais altos que você na organização, e você falava, pô, algum dia eu vou chegar lá, ou você simplesmente navegava na maionese? Navegava, ou seja, a gente não tinha a menor noção. Primeiro, entrei numa empresa sem saber qual era a empresa que era, o tamanho, a dimensão da empresa. Naquela época, a ambição, hoje, né, assim, 30 e tantos anos depois, eu te diria que o role model que eu olhava era meu pai. Né? Então eu falava, puta, meu pai foi capaz de criar 5 filhos no Uruguai, mais 3 ou 4 agregados que sempre tinha lá em casa. O cara é um profissional, ele fez uma carreira, e eu olhava isso e falava, como que eu vou fazer? Né? Porque eu sou um ninguém, tá? Tudo que ele fez. Esse era meu role model. Eu não olhava os caras da empresa, não sabia quem era. Eu sabia que eu gostava do que estava fazendo, eu me apaixonei por informática com 12 anos, quando eu fiz um primeiro curso de diagramação, acho que era. Tá? E olhava meu pai e falava, eu tenho que superar isso. Eu tenho que chegar a ser tão bom como ele. Tá? Era isso. Como fazer? Não tinha nem noção. Não tinha planejamento de carreira, não tinha plano de desenvolvimento, não tinha nada naquela época. Era só ir tocando. Tá? E nessa primeira fase da sua vida aí, que você falou que foi de 85 a 93, né? Aí. Pô, tava navegando, tava pô, no ar e tal, isso, aquilo, um monte de coisa e tudo mais. O que você acha, ou qual você acha que eram as características que te levaram a passar de fase? Por quê? Porque eu entendo, e aí eu estou antecipando alguma coisa, eu estou entendendo que até 93 você ficou no Uruguai, trabalhou local e tudo mais. E aí você foi para outro lugar, que você vai contar daqui a pouquinho. Mas quais são as características que fizeram, ou que fizeram você não morrer naquela época? Então, eu entrei como funcionário em 88, eu casei em 89 e tive uma filha no ano 90, Natália. Tá? Cara, era tudo no cheque especial, tá bom? Final de mês não chegava, tudo no vermelho. Então eu tinha um emprego na Unilever que eu gostava das pessoas, e eu tive que começar a fazer outras experiências também. Meu pai tinha investido numa empresa de ambulâncias, tá? que mandavam ambulâncias às casas lá no Uruguai, SWAT, hoje em dia é uma empresa grande, e ele precisava de alguém. Eu, como amigo, começamos a fazer sistemas para essa empresa, né? Começamos a mecanizar as histórias clínicas dos pacientes. Chegou um momento, perto do ano 93, né, que eu estava fazendo mais grana nessa empresinha que na Unilever. Tá? Só que não dava para abrir mão de uma ou a outra. Né? Eu trabalhava 8 horas na Unilever, já tinha me formado engenheiro, e trabalhava finais de semana na empresinha e às vezes depois do horário. E essas coisas que tem a vida, né? Eu acho que sempre você tem que ter ambição. Aconteceu que teve um projeto que um amigo meu lá no Uruguai foi até Londres fazer um curso, ele voltou falando não serve para nada, tá? E é uma coisa que eu nunca aceitei, puta, as coisas têm que ter lógica, né? Se uma empresa como a Unilever investiu milhões em um sistema, mandou gente treinar em Londres,
Chegar alguém e falar não serve para nada, tem alguma coisa errada. Sim. Aí peguei o manual e comecei a ver. Tá? E comecei a ver e era um sisteminha de informações para vendas que eu acabei implementando no Uruguai, sem eu saber que era a primeira implementação no mundo fora Londres. Caramba. Tá? E eu acho que nesse período até aí, o que me motivou foi o cheque especial de final do mês, tá? E curiosidade, tá? E teimosia, persistência, tá? Não se dar por vencido. Pensa que naquela época, os meninos que eu também vão achar que a gente é dinossauro, e é mesmo. O primeiro AS400 do Uruguai foi para o Unilever. Eu e um amigo sentados assim, tínhamos uma máquina assim, olhávamos e tínhamos um cacete na mão, uma fita, e falávamos, e eu agora? E agora enfia aí, vamos ver como funciona. Então, era tudo empírico, não tinha curso, não tinha nada, éramos muito curiosos. Essa persistência que me levou até no ano 93, 94, que veio a virada, né, da carreira, que aparece a grande primeira oportunidade. Breca aí, conta a história da sua mãe. Minha mãe tem duas histórias fantásticas. A primeira, eu estava estudando um dia, né, e um pouco... Minha mãe, eu deveria colocar uma foto da minha mãe aqui. Mas ela tinha o primeiro filho, né, sou o primeiro de 5, engenharia de sistemas. Então, um dia fui de uma matéria que tinha teoria de filas. Fila, em espanhol, se chama cola. Cola também significa bunda. Tá? Então ela foi, cheguei, tinha ido muito bem na prova, né? E chegou e me fala, Gonçalo, você foi bem na prova? Fui bem. O que perguntaram? Falei, mãe, foi sobre teoria de colas. E ela, em vez de entender teoria de filas, entendeu teoria de bundas. Mas está tirando sarro de mim, né? Eu falei, não, mãe, mas sinceramente, não me pergunta mais o que a gente estuda na faculdade, porque não dá, né? Olha, naquela época a geração já não entendia o que era sistema. Imagina agora a gente tendo que entender as novas coisas. Essa foi a primeira grande anedota da minha mãe, sensacional. A segunda foi quando veio essa oportunidade, depois do ano 93, 94. Que um dia estava em Buenos Aires fazendo uma apresentação sobre esse sisteminha de vendas, olha como são as coisas, tá? E terminou uma apresentação, tudo bem, o Unilever estava começando a formar uma área regional, e estava subindo no avião lá em Ezeiza, não, no aeroporto em Buenos Aires, e o Huertas, que era meu chefe, falou, Gonçalo, você vai trabalhar no Brasil. E eu falei, não, nem fudendo. Eu não vou perder meu futebol, não vou perder meu chimarrão, eu não vou perder nada disso, eu não quero, estou bem no motivo disso, sei lá o que, e o Huertas falou, você não está entendendo. Olha a oportunidade que você tem na frente. Tá? Você está entendendo o tamanho das coisas que estavam acontecendo? E aí, pensando, falei, opa, estava no cheque vermelho, né, no vermelho todo dia, no cheque especial, tinha as duas empresas, não sabia o que fazer, e o Huerta vem e me abre essa oportunidade. Foi a primeira vez que ele falou, pensa que o Unilever é mais do que o River Plate, que era o Uruguai Argentina, olha tudo que está acontecendo. Aí eu decidi ser expatriado para o Brasil, numa situação bem esquisita. Minha esposa, naquele momento, estava grávida, da minha segunda filha, e a Natália tinha 4 anos, e eu tinha que tomar uma decisão. Então fui lá na casa dos meus pais para informar, né, que a gente estava vindo para o Brasil. Falei, ó, mãe, pai, a gente decidiu ir para o Brasil, a gente vai ser expatriado, sei lá o quê. A minha mãe de novo, e aí, você vai trabalhar em quê? Naquela época a gente já usava termos em inglês chiques, né? Em vez de tecnologia de informação, information technology. Aí eu mandei, IT. E a minha mãe ficou branca. O que aconteceu, mãe? Mas você falou que vai ao Brasil, por que você vai tão longe? Não, mãe, não é a ilha de Haiti, é IT Information Technology. Então, de novo, um gap geracional absurdo, né? Mãe, se você veio, então te amo, viu? Mas é sensacional. Até hoje ela lembra desse Haiti. Aquele momento que você estava subindo no avião, e o Huertas te falou da oportunidade do Brasil. Aquilo foi uma janela na sua vida, né? Foi um ponto de reflexão. Janela, né? A partir daquele momento, a sua vida nunca foi mais a mesma, né? Não. Porque quer você queira pensado de uma maneira ou de outra, você veio para o Brasil e aconteceu um monte de coisa que você vai contar daqui para diante, né? Você acha que a vida de todo mundo é recheado dessas oportunidades e muitas vezes a gente não enxerga isso? Eu acho que sim. Eu acho que se o Huertas não tivesse me aberto os olhos, provavelmente eu estaria lá no Uruguai. Tá? Ele foi o cara que nesse momento falou, não seja emocional, pensa. Tá? E eu acho que todos nós temos também que ter alguém que em algum momento fala, para e pensa. Tá?
Você tem que ser ambicioso, eu era ambicioso, era bom no que eu fazia, humildemente, eu sou bom pra caramba. Mas principalmente estavam todas as... Modestos, é o meu segundo nome. É como que os planetas estavam todos alinhados para acontecer, só que eu não estava enxergando. Eu só estava enxergando a metade do corpo vazio. Eu estava enxergando, olha que coisa. Minha primeira resposta foi, não, eu não posso perder o chimarrão em futebol. Meu, que é isso? Isso é uma relação totalmente emocional. Tá? Não durou muito com essa atitude. Logo em seguida fui e falei, não, vamos embora. Aí vamos para o Brasil, depois a mulher falou, não, mas primeiro você vai ter que ter um ano na Argentina fazendo esse projeto. Imagina, minha mulher grávida, tá? Morando em Montevideo, e eu tinha que terminar um projeto de um ano na Argentina. Isso te dá outra anedota, outra história que dá para contar. Eu saí do Uruguai, vou para a Argentina, a única coisa que eu pedi para o Miguel foi um telefone, porque em Montevideo não tinha telefone. Tá? Me deram naqueles mobiles, né? Celular de tijolão. Isso é o que a Magali andava lá no Uruguai, era chique, né? E eu ia de segunda a sexta na Argentina. Eu fui em setembro, a Maria Pia nasceria em fevereiro. Setembro, outubro. Tá, e lá era uma empresa maior, então tinha o terceiro, o analista, o chefe, sei lá o que, eu era project manager. Tá? Então não podia mexer, não podia fazer as coisas, porque tinha alguém assinado para mim que contratava alguém para fazer as coisas. E o sistema era interfaces. Cara, eu olhava e falava, eu tenho que ir para o Brasil, minha filha vai nascer, eu não vou ficar aqui esperando. Chegou um dia, fui e fiz todas as interfaces eu sozinho. Tá? Grande problema, porque os outros caras não faziam, né? Então também, é tudo que se vai, faz acontecer que vai dar certo. Aí foi como terminei minha experiência na Argentina e depois fui para o Brasil. Como CIO, você reproduziu muitas vezes a oportunidade que o Huertas deu para você? Acho que sim. De chamar alguém e falar, cara, espera, pensa, vai. Uma coisa que eu sempre tentei fazer na minha carreira é dar oportunidades para os outros. Eu sempre falo o seguinte, para você crescer, você tem que ter alguém batendo na tua porta e falando, cara, estou pronto para pegar o teu lugar. Você tem que se mexer. Você tem que ter um time que seja um time consistente, mas é melhor ter um time de estrelas que um time que siga o que você fala, porque seria horrível. Você não é dono da verdade, nunca vai ser, menos em tecnologia. Gonçalo, pegando esse ponto de oportunidade, né? Quer dizer, como CIO você deve ter dado oportunidade para um monte de gente, como você bem falou e tudo mais. Como que você reage na hora que você dá oportunidades, você distribui oportunidades? Eu presenciei isso muito na sua vida, você dando oportunidades, e de repente a pessoa que você deu a oportunidade não está pronta ou não corresponde àquilo que talvez a oportunidade tivesse o tamanho de entregar para essa pessoa. É uma boa pergunta. Primeiro que a gente não é dono da carreira do outro, certo? Cada qual reage a oportunidades de maneira diferente, você tem que ser compreensivo, tá? E conversar muito, tá? Tem que entender o porquê que a oportunidade não deu certo, tem que entender quais são os objetivos, o propósito do cara. Hoje em dia está tão de moda falar de propósito, acho que a gente falava de propósito lá atrás sem saber o que era propósito. Tá? E tem que se colocar nos sapatos dele, entender por que não deu certo, se ele realmente quer. Se ele quiser, se ele tem oportunidades, tem skills, com certeza vai dar certo lá no futuro. Você tem que ser um pouco o mentoring. Você tem que fazer mentoring, você tem que fazer coaching, uma combinação de técnicas. Eu não sou muito técnico, né? Mas tem que estar aí. Sabe o mais importante? Estar aí. Saber que a pessoa sabe que você está aí. Quando entra na dificuldade, ele pode te procurar. Tá? E a carreira é feita de picos e vales. Quem que não teve uma frustração? Quem que já não teve um ano de merda, vamos falar abertamente? Todos nós tivemos. Tá? E no pior ano da tua vida, você tem que ter alguém que você possa acudir. Esse é você, se não seria eu. Entendi. Aí você chegou no Brasil. Pô, chegou Cheguei no Brasil expatriado. Com 5 quilos de erva. Um status de mais alto, expatriado, ganhando muito dinheiro, podendo escolher tudo. A vida deve ter sido sensacional, fantástica. Nem tanto, né? Eu falei dos 5 quilos de erva porque eu cheguei no 5 de julho com 8 malas. Minha família viria 3 ou 4 dias depois e eu, com meu português zero, passei pela alfândega e abrem as malas, abrem e tinha um pacote de 5 quilos de erva mate. Estou aqui, né? Que tem essa cor. Aí o cara me pergunta, o que é isso? Eu falei, erva, gerva, falei. Aí o cara ficou branco, achou que era
maconha, né? Aí no final os caras vêm e falam, não, ele é uruguaio, libera porque não é maconha não, é erva mate mesmo. Mas as coisas que eu aprendi, assim cheguei em São Paulo a primeira vez. E a vida muda, né? Você vem, primeiro que a palavra expatriado, eu quase tive que ir no dicionário para ver o que era, fui o primeiro expatriado do Uruguai. Tá? Tive que reinventar tudo, não tinha política, não tinha nada. Tá? E eu era inocente nessa época, muito inocente, mas deu certo. E aí chega aqui, tinha aquele monte de coisa, não, você vai ter o melhor colégio, você vai ter o melhor carro, você vai ter um monte de coisas. E eu acho que, como eu falo, às vezes, a gente sabia um monte de coisas sem saber. Eu vinha com 2 filhas, uma de 5 anos, uma de 3 meses, e a companhia te dava tudo. Falava, puta, vai lá no Grade de Morumbi, eu vou te pagar esse colégio. E eu fui fazer uma entrevista no Grade de Morumbi. E quando eu vi os carros que tinham, tudo carro importado, no momento que no Brasil ninguém importava carro, a gente se olhou com a minha mulher e falava, puxa, eu acho que se a gente colocar as nossas filhas aqui, né, a lembrancinha da festa de aniversário de qualquer menino vai ser mais cara que o presente que a gente pode dar aí. Então esquece, não é pra gente, tá? Em vez de colocar no Graded School, que quem sabe minhas filhas hoje estariam nos Estados Unidos, tudo isso fui coloquei no colégio brasileiro para que elas tivessem um português fluente, né? Algumas dicas, né? Puxa, nunca falamos português em casa, jamais, era sempre espanhol. Esse foi um conselho de alguém que falou, não fala português, porque o português é tão de merda que nós vamos aprender um português ruim. E por aí foi. Eu acho que, como expatriado, a grande experiência, o grande aprendizado é você vai estar 12 a 14 horas trabalhando. Tá? Teu grande preocupação é a tua família, que a tua família esteja bem. Porque senão você não pode se dedicar. E eles são que mais sofrem de alguma maneira. Tá? Não tem amigos, não conhece o vizinho, não conhece a língua. Imagina, sair de Montevideo, que era 1 milhão de habitantes, para ir para São Paulo. Tá? No começo, atravessar a ponte para ir para o Morumbi, a gente morava no Morumbi do lado de cá, do Rio, puta, era uma aventura. A gente nunca tinha visto tanto carro junto, tanto prédio junto. Tá? Então, eu acho que também, de novo, você tem que contar um pouco de sorte. Eu fui muito bem acolhido, tá? No serviço, por grandes pessoas que hoje em dia são íntimos amigos. E isso foi bom. Isso foi bom porque ajudou a família inteira a se integrar. O colégio foi muito bom, minhas filhas se integraram muito rapidamente. Tá? A Natália, com 2 meses, falava português e dava risada no nosso sotaque. Até hoje, ela dá risada, com 30 anos. Maria Pia tinha poucos meses também, já andava e falava português. Elas se integraram muito bem, isso te dá um pouco de tranquilidade. Tá? E a vida de expatriado é bom, mas não é a 8ª maravilha do mundo. Tá? Muitos expatriados eu vi que tem em alguns outros países, cria no grupo de expatriados. Tá? Eu tinha 2, veio um argentino, um colombiano e eu juntos. Se eu tivesse ficado só nesse grupo, 3 anos depois eu estava ferrado, porque os 2 foram embora e eu fiquei. Tá? Então, para mim foi uma experiência absurda de dizer, ok, eu vou morar aqui e vou me integrar na sociedade. É bom, você ganha dinheiro, mas o que mais você ganha é experiência de vida. Quanto tempo você levou para se adaptar totalmente ao Brasil? Porque você chegou aqui em 93, bom, mas você está até torcendo para o time errado, mas você torce para um time brasileiro. Tricolor paulista. Então, de 93, quer dizer, 2 anos mais ou menos para as coisas, para família e tudo mais. Então, eu cheguei em 95, 5 de julho de 95. Teve alguns accelerators, como chamam hoje, né? Eu cheguei numa área que ia ser a área tranquila, falando de estratégia, sei lá o quê. Um mês depois estava trabalhando na integração com a SIC, onde te conheci, né? E no meio da bagunça, né? Então essa foi uma introdução bem rápida, tá? A saber como era e como funcionavam as coisas no Brasil. Então eu tive, por um lado, um desafio enorme, tá? E tive sorte de encontrar essa turma maravilhosa que a gente trabalhou. Eu acho que quando o primeiro milestone, se você quiser, 2 anos depois, terminava meu contrato de expatriado. Quando eu estava para terminar meu contrato de expatriado, eu já estava totalmente adaptado. Foi muito rápido. E o que fez você não voltar para o Uruguai, do seu lado pessoal, e o que você acha que foi, qual você acha que foi o pensamento da companhia, dizer o seguinte, pô, eu vou investir nesse cara que é uruguaio, ao invés de ficar com um cara que é do Brasil que está aqui? Bom, do ponto de vista pessoal e familiar, depois de 2 anos, aí finalmente eu entendi onde eu estava, né? E essa oportunidade que estar sentado no Brasil te dava, do ponto de vista profissional. Não só na Unilever, senão que fora. Era absurdo, né? Um país
gigante, tá? E cheio de oportunidades. Então, definitivamente, como ex-mulher, falou, não, a gente vai ficar aqui onde temos oportunidade. Eu, quando saí do Uruguai, sabia já que pela Unilever não voltaria no Uruguai, no melhor dos casos voltaria para a Argentina, mas aqui era muito melhor, tinha muitas mais oportunidades, então eu estava disposto a ficar no Uruguai. Minha filha já, Natália, depois de que eu renovei o contrato, já estava 5, 9, 10 anos, né? Já tinha turma de amigos de novo feita, que tinha perdido no Uruguai, né? Então também isso influi, né? E a empresa, eu acho que a empresa queria ter um time multicultural. Tá? A Unilever sempre apostou muito multicultural. Tá? A gente estava criando uma área regional, finalmente estávamos começando a criar uma área regional. Acho que isso influenciou. Tá? E sem dúvida, delivery, né? Ou seja, de algum jeito, eu tinha feito algumas coisas nesses 4, 5 anos que estive no começo no Brasil, que acreditavam que podia render e dar resultados de uma maneira boa. Então também juntou. Não é um problema de brasileiro, argentino, uruguaio, no final a gente é tão igual, né? É um problema de, tá bom, vamos apostar nesse cara, só que acaba a expatriação, né? Acaba a mamata, se vida local, vida real. Tá? Então, se mata para poder chegar na vida real no melhor momento da tua carreira. Aí, você acha que nessa segunda fase da sua carreira, quer dizer, a primeira fase no Uruguai, a segunda vindo para cá, tendo toda essa turbulência da adaptação e tudo mais, de repente a coisa começou a andar, a entregar, se torna local, e eu acho que essa fase deve ter ido até ano 2001 por aí. 2001 por aí, tudo mais, né? Qual era o nível de consciência do Gonçalo, olhando o CIO? Você já pensava, nessa época você tinha ambição ou ainda não? Então, aí já começa a ter ambição. Quando você está numa área regional, a gente começava a ter responsabilidade regional numa empresa que era local por definição. Tá? Então, eu falei, puxa, posso fazer coisas a um nível maior do que eu nunca imaginei. Tá? Aí você começa a ter também gosto de falar, puxa, faz sentido, eu posso chegar a ser o CIO, eu posso chegar a ser o cara que é meu chefe hoje. Lembra que eu te falei que no começo o padrão era meu pai? Sim. Meu pai, durante toda a minha vida, foi meu role model. Tá? Eu tive o prazer de falar para ele pessoalmente faz pouco tempo, né? Então, como conselho, fale, enquanto tem tempo, fale, tá? Porque vale a pena. Eu falei para ele, você foi meu role model. Aqui eu já olhava os outros caras falando, eu quero essa posição. É totalmente diferente. Role model, eu quero essa posição. Eu sou capaz de fazer essa posição, eu posso fazer essa posição melhor. Tá? Mas, de novo, era uma série de oportunidades. Eu sempre fui muito apaixonado pela área que eu trabalhava. Tá? Eu sempre fui convicto das coisas que eu estava fazendo. Achava que eram as coisas que eu tinha que fazer e dava tudo para fazer. Então, isso foi levando a ter oportunidades que foram surgindo. Tá? Mas já no momento de olhar e falar, não, agora eu quero. Tá? No ano 2000, 2001, a gente estava desenhando o primeiro sistema de CRM, vendas para toda a América Latina, tá? Que nunca ninguém tinha feito. O pessoal falava, você é louco, bom, a gente foi e fez. Durou 12 anos. Não era, puta, quem sabe estava 15 anos antes do que hoje dá para fazer, mas não importa, durou 12 anos, teve qualidade, a gente implementou. Né? E aí foram surgindo as coisas e veio o primeiro grande desafio. Tá? Quando o mega projeto que estava sendo feito na companhia, vem alguém e fala, bom, quero que você termine esse projeto, porque o líder, que era um cara extremamente carismático, estava saindo para outra coisa. E aí você fala, bom, eu quero sim, eu posso fazer. Tá? Então, até em algum momento eu tinha a oportunidade de ser expatriado de novo e tudo isso, falei, não, peraí. Aí comecei a planejar a minha carreira. Aí comecei a falar não algumas coisas e sim para outras. Quantos anos você tinha aí? Porque a primeira vez que você fala, caramba, né? É a primeira vez que você fala em planejamento de carreira. Sim. Que você olhou para frente e falou assim, cara, eu posso conseguir, eu quero, eu tenho qualidades e tudo mais. 2004. 40 anos. 40 anos. E aí eu falo uma coisa para você, porra, foi tecnologia. A gente não falou muito de tecnologia, dos bits e bytes aqui. Não. Mas eu pergunto para você, se você tivesse que ser médico, você acha que você teria o mesmo sucesso? Ou você sempre teve paixão por tecnologia e falou o seguinte, cara, você se vê, deixa eu mudar a pergunta, você se vê sendo bem sucedido em outra profissão? Difícil. Com tudo que você sabe? Difícil, não. Eu acho o seguinte, que eu tenho discutido muito com minhas filhas, né? Eu sempre falei para elas, estuda o que você gosta.
tá? Porque eu sempre gostei de fazer as coisas que fazia, senão eu não seria feliz. Tá? Você vai gastar 10, 12 horas no trabalho, não interessa se hoje em dia é virtual ou não, você tem que gostar, você tem que estar feliz, senão você nunca vai render. Tá? Eu sempre tive paixão por tecnologia, eu sempre tive paixão de como aplicar tecnologia para o negócio de CPG, como a gente tem feito. Tá? Isso é fundamental. Significa que eu programava? Não. Mas significa que você sabia do que estava fazendo. Agora, para você começar a ser um gerente, um diretor, um VP, etc., um CIO, começa em outras coisas. Você tem que liderar times. Você vira quase que um psicólogo. Você tem que entender as pessoas. Você tem que apoiar as pessoas. Tá? Ninguém te treina para isso. Ninguém. Te treina para programar. Não para gerenciar times. Gerenciar times, a nossa geração aprendeu on the work. Tá? Isso é fundamental. A gente gasta muito mais tempo gerenciando pessoas que gerenciando tecnologia. Porém, o fato de ser tecnologia é uma parte fundamental para poder ser bem sucedido na carreira. Você tem que fazer a coisa que você gosta. Você falou agora que você foi alçado para um cargo importante, um cargo principal, num projeto muito, muito importante. Sim. E você acha que a partir daí você começou a entender que globalmente você tinha alguma chance? E como que foi, e eu sei da sua história, obviamente, como que foi a história global? Como que é? Porque o cara sai do Uruguai, legal, depois vem para o Brasil, deve ser um desafio danado. Depois tem a América Latina, porque teve a consolidação da América Latina, e esse projeto que você falou da América Latina. Depois veio o Américas, aí veio o Globo. Quer dizer, como que é essa experiência de trabalhar com múltiplas culturas, tendo que apoiar as pessoas, tendo que segurar de um país que a gente sabe que é um país latino, muitas vezes a nossa reputação não é a melhor do mundo, né? Como que você viu todas essas barreiras e como que você Então, primeiro grande pulo, vamos chamar, uma vez que estava a América Latina consolidada, que a gente era amigos, tá? Era uma turma que trabalhava junto faz muito tempo, veio Américas. Tá? E Américas era juntar a América do Norte, americanos com latinos. Puta, nada mais diferente. Tá? A gente aprendeu muito. Acho que a lição número 1, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi entrar numa reunião, típico nosso, né? A reunião era às 2, cheguei às 2h30, os caras tinham terminado a reunião. Eu falei, puta, eles estão certos. Tem muita coisa que a gente adquire deles, que a gente começa a aprender sobre respeito aos outros, sobre entender que as pessoas são diferentes. Porque, sinceramente, Cleo, entre uruguaio, argentino, brasileiro, peruano, colombiano, tudo mais ou menos a mesma coisa, somos todos latinos. Quando você se enfrenta a uma cultura totalmente diferente, você começa a respeitar. A primeira coisa que eu aprendi foi respeito aos outros. Tá? E teve, sim, a oportunidade de ser o CIO de Américas. Então, latino sendo CIO de Américas, dos Estados Unidos. Tá? Eu acho que eu tive o único livro de autoajuda que eu li, era um que se chama do líder servente. Tá? Que sempre fala, para liderar pessoas, seja servente dele. Tá? Ajuda. E naturalmente você vai ser líder. Isso eu apliquei na minha vida inteira. E funcionou. Tá? Se coloca no lugar do outro. Tá? E americano, nesse sentido, é muito fácil, né? Eles são muito hierárquicos também. Então isso facilita as coisas. Mas uma vez que tínhamos Américas, tá? Também existia rivalidade norte-sul, imagina tudo isso. E eu sempre falo que grandes times se consegue fazer quando tem interesse comum ou inimigos comuns. E é muito mais eficiente ter um inimigo comum que um interesse comum. Tá? E aí o Unilever foi para a globalização, criou 3 regiões, criou a Europa. Puxa, a América andou direitinho, porque a Europa era o que a gente tinha como inimigo. Tá? E para aí foi indo. E isso de ter um inimigo comum, por incrível que pareça, tem acontecido muito. Depois de fazer Américas, eu tive que voltar a fazer um projeto de reestruturação da Unilever nas Américas inteiro, para terminar de novo um projeto que foi extremamente desgastante, liderando supply chain, finance, IT, tudo. E depois tive a oportunidade de pegar para todo o globo, como você fala, uma área como vendas. Que quando eu peguei, era vendas e marketing juntos. E marketing era o chique, né? Era a coisa que estava lá na crista da onda. E os caras de vendas eram, puta, a gente está mal, sei do que. Falei, puta, tudo que eu quero. A gente colocou energia para onde tem que ser orgulhoso, sei do que, puta, conseguimos levantar tudo.
Agora, é um desafio, você tem que respeitar o outro. Hoje, o meu time tem pessoas em Bangalore, pessoas na Austrália, tem pessoas em Londres, tem pessoas em Nova York, tem pessoas em São Paulo, tem pessoas em Buenos Aires. Eu não consigo fazer hoje uma reunião de time, face to face, uma por ano. Tá? Isso requer que você entenda muito os outros, converse muito e entenda diferenças culturais. E, de novo, as dicas alguém vai te dar. Tá? Eu fui trabalhar com os indianos a primeira vez, eu peguei o telefone e liguei para uma pessoa que eu sabia que tinha trabalhado com indianos e falava, cara, me dá algumas dicas. Não é só ser humilde e servir, me dá algumas dicas. Ele foi o primeiro que falou, cara, por cultura eles vão sempre te falar que sim, que para mim é o final da picada, porque todos que trabalham comigo sabem que eu prefiro, eu estou esperando que falem não. Sim. Aí eu tive que mudar a minha maneira e falar, tá bom. Ele falou, faz o seguinte, depois de uma reunião, pede para a pessoa, tá, recitar o que a gente combinou. Isso funcionou, mas foi alguém que me deu essa dica. Tá? Eu não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo. Então é muito importante manter isso de mentoring, isso de ter alguém que você vai e conversa. Eu sempre tive mentores na minha carreira. Até hoje tenho, continuo tendo. Tá? Isso é fundamental para você poder ser bem-sucedido. Ninguém nasceu sabendo. Hoje, a hora que você olha para trás, essa carreira bem-sucedida, saindo de onde você saiu, do zero, aprendendo programação, curso de diagramação com 12 anos, Puta, tudo sensacional. mais, e chegando aqui hoje, o que você faria? Quais são as lições, e mais um pouquinho além das lições? O que você continuaria fazendo que você acha que justificou o seu sucesso? O que você não faria? E a pergunta que valeu $1 milhão, valeu a pena? Valeu e vai continuar valendo, né? A gente novo pra caramba, a gente vai continuar valendo. E acho que a característica que te trazem é sempre perseverança, ter bom relacionamento com pessoas, ter bons mentores, tá? E ser humilde. Tá? Você tem que entender que você não é perfeito, você tem mais defeitos que virtudes. E você, eu sempre falava para os trainees, vocês são uma esponja, absorvam a maior quantidade de conhecimentos nessa fase. Eu acho que a gente sempre é esponja. A gente sempre tem que estar aprendendo. Todo dia a gente vai aprender uma coisa nova. Tá? Ser consciente disso que te leva a esse tipo de desafios e, obviamente, ser ambicioso. Ambicioso no bom sentido. Você tem que ser ambicioso. Tá? Eu conheço grandes caras brilhantes que não tinham ambição, preferiam ficar fazendo outras coisas e tiveram outro tipo de vida que também é muito bem sucedida, mas de outra maneira. Né? Quem sabe o que eu teria deixado de fazer é gastar tanto tempo em política interna, tá? Mas é fácil dizer hoje com 55 anos, tá? Em multinacionais, não interessa se multinacionais ou não, o homem é um homem político por natureza, é um ser humano político. Então vocês discutem muitas coisas que é muito político, tá? Eu sempre fui mais straight to the point, mas mesmo assim perdi muito tempo em politicagem que eu poderia ter gastado estando com minhas filhas ou com meus amigos fazendo outras coisas, né? E valeu muito a pena, valeu muito a pena. E agora, o que vai vir? What is next? What is next? Primeiro que eu estou no momento de transição, eu decidi fazer um step down, tá? Até aqui cheguei com a minha relação do Unilever, 31 anos, que é enorme. Faltou alguma coisa por me provar? Quem sabe, em algum momento eu tive a oportunidade de concorrer, ir para Londres e tentar ser o CEO da companhia. De fato, isso aconteceu. E só que eu preferi, eu tinha outro tipo de prioridade na minha vida, tá? É muito mais importante estar com a minha família nesse momento do que querer mais um cargo, mais uma posição. Então, eu saio tranquilo. What's next? Eu vou continuar trabalhando. Tá? A gente vai continuar trabalhando, eu tenho que continuar comprando vinhos, então tenho que continuar trabalhando, né? Em que não sei, adoro mentoring, adoro coaching, essas coisas que eu vou fazer, faço hoje, vou continuar fazendo. Não sei se vou ir para outra posição corporativa, não sei. Mas uma coisa que eu estou fazendo bastante ultimamente é estar trabalhando com startups, isso te dá uma energia. Tá? Chega um momento nas empresas que você não tem mais a energia que tinha quando começou. Tá? Eu comecei a sentir isso uns 2 anos atrás. Onde que eu fui procurar essa energia? Essa energia eu fui procurar falando com filhos ou amigos dos meus filhos e trabalhando com algumas startups, que isso te dá de novo uma energia que você precisa para viver. Então pretendo continuar fazendo isso.
E quem sabe continuar conversando, batendo papo. Na próxima vez de chimarrão, um café. Sempre, sempre. Gonçalo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aí vai curtir muito isso para mim, que sou amigo pessoal do Gonçalo, que tem uma grande história, é uma satisfação estar fazendo isso e está fazendo isso. Esse é um dos nossos primeiros vídeos. Eu tenho certeza que isso vai ser um dos muitos. A gente vai precisar sentar para conversar e debater, porque eu acho que a experiência em algum momento ela é muito importante, principalmente para quem está do outro lado. Posso te interromper uma coisa? Lógico. Vamos ter que fazer uma versão em espanhol, porque minha mãe disse que não entende português. Vamos judiar dela com o nosso espanhol. E então, de novo, eu queria agradecer muito você, desejar tudo de bom, porque você é um cara do bem, você é um cara que ajudou muitas pessoas e eu acho que isso aí vai voltar de alguma maneira, já está voltando, eu acho, né? Porque a gente sabe a sua vida e tudo mais, e isso está te recompensando muito. Nós vamos tomar todos esses vinhos aqui agora, pelo menos uma grande parte deles. Né? Infelizmente vocês não vão poder tomar, mas a gente vai ter que fazer uma coisa. Tem um queijinho também reservado para isso. E muito obrigado por estar com a gente. O Se Eu Soubesse é isso. O Se Eu Soubesse é feito de histórias de pessoas reais, assim como o Gonçalo. Então vocês vão ver muitas e muitas pessoas, não sei se com a mesma categoria do Gonçalo, mas a gente pretende fazer todo o esforço possível. E no final, pessoal, entra lá no nosso site, inscreva-se no nosso site, dá um like, dá um gosto, dá um joinha lá, que nós precisamos da sua audiência. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, um abraço. Vamos refazer essa última parte. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Dá joinha. E assista, por favor. Só isso, tá? Tchau. Tchau, pessoal.